psicóloga, proprietária do CAIFCOM, que é um local onde tem muitas ajudas, né? Terapias várias, e também trabalhava na fazenda, né? E ela gosta muito, a gente estava comentando sobre a fazenda, eu encontrava de vez em quando lá na fazenda, que a gente faz um trabalho também na voluntária de vez em quando, né? Então, olha, esteja à vontade, nós estamos com poucos aqui hoje que estão lá no Jardim Botânico alguns, e outros estão encarregados, eu acho, que nem nós aqui, né? Está frio aqui a igreja hoje. Você fica à vontade, então. Pode falar aí até as 2 da tarde, mas meio-dia nós vamos embora. Pessoal, bom dia. Com muita alegria que estou aqui. Na verdade, eu não vim para pregar, eu vim fazer uma reflexão com vocês hoje, daquilo que eu entendo melhor, que alguns pastores dizem que é o meu ministério, que é trabalhar com as famílias, né? Formar multiplicadores para trabalhar com famílias também, porque eu acredito que e a nossa base, as nossas memórias mais longínquas estão na nossa família, de como fomos criados, como fomos educados, como fomos acolhidos nessas famílias. E eu queria começar dizendo o seguinte: eu peguei um táxi um dia, e o rapaz perguntou alguém lá que chamou o táxi para mim, disse que eu era doutora, não sei o que. Ele disse: a senhora é doutora em quê? Daí ele disse: eu sou psicólogo. Quer dizer, o que a senhora acha do mundo hoje? É uma pergunta muito ampla, né? E aí eu pensei, olha, eu acredito que o mundo está com muitos órfãos, né? Órfãos de pais vivos. Daí sim, ele começou a conversar muito mais. E era sobre isso, sobre alguma coisa da família que eu queria que a gente refletisse hoje, né? Pode dar uma. Por exemplo, apesar de ser muito bom viver em família, as famílias trazem frustrações, não trazem? Daí o que eu faço com essas frustrações? Nós estávamos na escola sabatina e alguém falou uma coisa sobre. Acho que foi distância, alguma coisa de família. Eu me lembrei, mas espera aí, a frustração é necessária, a gente vai se frustrar, a gente vai poder fazer algumas escolhas em cima disso. A crise, na verdade, ela vem para quê? Para sinalizar que um modelo não funciona mais, porque uma forma de lidar não está adequada. Só que aí o que a gente faz quando chega a crise? Não, vamos embora, não quero mais estar aqui. Então, isso é mais fácil de se fazer. O mais difícil é enfrentar as crises, porque ela vem para sinalizar algo que não está funcionando. Por exemplo, a crise na saúde, né? A crise na política, e a gente vai encontrar várias crises. Só que ela vai nos oportunizar também a fazer alguma mudança a partir dessa crise. Porque quando está bem, a gente vai indo, a gente vai empurrando com a barriga, né? Quando não está bom, porque a gente acaba tendo a oportunidade de mudar. Pode passar, Maria? Pode passar. Mais um. O que a família é para você? O que vocês acham? O que a família é para você? O lugar onde mora. O lugar onde mora. O que mais? Se eu disser a palavra mãe, o que lembra vocês a mãe? Carinho, segurança, calor humano. É assim sempre? Em todas as mães, com todas as mães? Não. Tem mães que botam o bebê no lixo, né? Tem mães que fazem outras questões que vocês veem lá no mundo lá fora. Provavelmente não tem Cristo no coração. Realmente então é fácil descartar.
A loucura chega com muita facilidade, né? Se eu falar do palavra pai, por que o pai serve? Provedor do lar. O que mais que o pai faz? Segurança. Dá segurança, força. A gente olha e pensa, pai é tudo, né? Os nossos pais de família fazem tudo isso? Provavelmente vocês conheçam pais que não façam isso, que não dê segurança, né? Que não dê aquele esteio, que não dê o limite. O que é não dar o limite? Qual é o nosso limite da nossa relação com o Pai maior? Nós temos limite? O que Ele nos diz? Que daí a gente pode entender como limite. O que a palavra dele nos diz? O que a gente não pode fazer? Foi muito interessante ontem eu estava vendo um documentário que falava sobre uns índios que nunca se mostram. Alguém por acaso viu? Uns índios que tem lá no interior do Amazonas e tal, né? E eles não comem, eles acreditam, né? Nos espíritos, nos deuses, enfim. E um deles estava com uma filha muito mal, a filha caiu, teve um traumatismo craniano, e ele disse que é porque ele não estava pescando direito, não estava conseguindo pegar peixes para levar para a aldeia. Né? Então, Deus estava castigando ele. Mas, na verdade, os rios estão contaminados, daí não está produzindo peixe. E ele acredita, então, que essa é uma situação assim, eles, na verdade. Então, aquele pai que é provedor, que é cuidador, e ele diz assim, ó, nós aqui, eles não fumam, eles não bebem nessa aldeia, não fumam, não bebem, não comem carne vermelha, né? Ou seja, eles se mantêm porque eles acreditam, nem quando eles saem da aldeia eles fazem isso, porque eles acreditam que isso Deus não quer. O Espírito maior que eles acreditam não quer que eles façam isso, então eles se mantêm assim. Que limite nós temos, então, em relação ao nosso Pai? O que a palavra diz que a gente não pode fazer? Transgredir a lei. Quando os pais assim perguntam, mas não tem manual para a gente educar uma criança? Tem ou não tem, pastor? Tem. Onde é que está o manual para educar o filho? A palavra, gente. Então nós vamos encontrar neste livrinho, né? Tudo que a gente precisa, todo o manual para educar nosso filho. E ele diz o que? Principalmente, quando o filho está muito disperso, está muito longe, a gente puxa, esse dá um limite, né? Acho que o Evan também falou da questão, acho que foi o Evan, falou que Deus, não acho que é pastor, que Deus está aí para a gente acessar. Né? Só que eu tenho, Ele nos criou com livre-arbítrio. Portanto, se eu não quiser, mesmo que ele esteja aqui, eu passo por ele e eu enxergo, né, as obras que ele possa estar fazendo. Porque não tem nada a ver com ele. Então eu preciso, e isso é uma coisa importante que a gente está vendo lá na fazenda terapêutica, onde eu trabalho, faço a coordenação técnica, né, e obrigada, Eva, por me ajudar. De vez em quando ele vai lá brincar com a gurizada, né? Eu chamo de gurizada porque são todos guris na minha percepção. Eles pararam de evoluir, de crescer quando começaram a usar droga. Pararam de respeitar suas famílias, de respeitar os outros, né? Normalmente não estudam, pararam de estudar, então isso para mim é ficar bonito, né? Não se envolver. Só depois que eles conseguem refletir sobre isso, e a gente trabalha lá o tempo todo, que eles têm o livre-arbítrio. Né? Eles têm que querer. Eles não têm que estar lá pela família, pela amiga, pelo irmão, pelo pai, por alguém. Eles têm que estar lá por eles, porque eles acreditam em Deus e Deus vai tirá-los de lá. Dessa situação difícil, né? Se eles não acreditar, não adianta o melhor trabalho que a gente possa dar, né? Porque eles não vão entrar. Eu tenho o poder da escolha. Então eu escolho estar, né, no caminho estreito que vai ver depois, né?
os dois caminhos, o caminho estreito ou o caminho largo. Né? Tudo eu posso. Vamos ver um pouquinho mais. Então, a família é isso, como vocês falaram. Pode ser carinho, afeto, proteção, paz e tal, mas também pode ser uma coisa muito difícil de se viver. Eu sempre digo que família, 2 pontos, lugar para crescer e lugar para enlouquecer. Tem famílias bem enlouquecedoras, que elas têm muita dificuldade de lidar com o dia a dia, né, com o diferente. E aí a gente pensar, aceitar o outro, acho que também está na nossa lição, poder aceitar o outro como o outro é. Tem pessoas que vivem a vida inteira tentando mudar o outro e sofrem por isso. A pessoa sofre de se mudar porque ela quer fazer uma vida diferente, ela quer ter uma outra condição na vida. Então não é alguém que vai chegar e dizer, marido, tem que mudar. E a gente vê muitos conselhos, né? E nós não trabalhamos com conselho. A gente trabalha com a responsabilidade da mudança. Tu é responsável por ti mesmo, né? Se tu não te responsabilizar, não pegar na mão de Deus, que é o caminho, seria o caminho mais fácil, dificilmente eu vou conseguir fazer mudar o outro. Não, eu tenho que mudar meu marido, tenho que mudar minha mulher, tenho que mudar não sei quem. A gente não muda o outro. Deus opera essa mudança, mas nós não conseguimos. Nós, seres humanos, não conseguimos mudar o outro, a não ser que o outro queira. Tem pessoas que passam 40, 50 anos tentando mudar o parceiro. Aí você se comunicando com alguém que não é o seu marido, não é a sua esposa. É outra pessoa que eu quero que ela seja. Né? Quando a gente acalma o coração e aceita o outro realmente como ele é, aí há um casamento de 10, senão não vai dar. E aí entra em crise o tempo todo, porque tu fez isso, porque tu fez aquilo, tu deixou de fazer, né? Enfim, o casamento é o relacionamento mais recompensador e mais difícil que o homem conhece. Justamente por essas questões de um tentar mudar o outro. Não é bom ir para casa encontrar um lar quentinho, alguém esperando, um sorriso, né? E a gente diz para o pessoal, para as famílias que trabalham num grupo lá na Igreja Central, nas terças-feiras à noite, vocês estão convidados, às 7h30. A gente começou com 17, 18 pessoas, hoje vai 80, 90 pessoas, famílias, né? Que é o grupo Resgatando Pérolas. Ou seja, a gente resgata uma pérola, uma ostra que não foi ferida, não produz pérolas. Então a gente só a partir, muitas vezes, da dor, que começa a desenvolver essa outra questão, esse outro lado. Peraí, se eu não conseguir crescer com amor, eu vou estar crescendo com a dor. Não tem outra saída. São os 2 caminhos importantes que a gente tem, né? Então, o que eu vejo lá, muitas vezes, aquelas famílias, né? Nesse grupo que eu trabalho, sempre dizendo que tem alguém culpado. Nós chamamos de codependência. Um dependente sempre tem um codependente. Ou seja, eu tentando, o outro tem que adoecer para mim ter o que fazer. E ficar me queixando. Aquela queixa, por exemplo, se não fosse eu estaria no céu, se não fosse eu. Então essa codependência não deixa a pessoa crescer. Não, peraí, que é possível, tu é responsável, tu tem que sair disso. Então lá nós trabalhamos essa possibilidade. Família maravilhosa. Eu vim de uma família com 16 irmãos. Por isso que eu sou terapeuta de família hoje, né? É maravilhosa, mas ela tem as suas nuances, ela tem as suas características individuais, né? Família toda não é igual. Às vezes alguém, só muda de endereço. Não, porque cada família é composta, né? De pessoas com suas características. Umas com mais fervor, outras com menos, umas mais tímidas, outras mais, enfim, né? São mais quentes, né? Enfim, pode passar, Maria. Senão nós vamos até as 2 vezes e vocês não sabem medir. Que eu gosto de falar desse assunto. Né? Casamento, pode passar. Possibilidade de fracasso. Quais são as possibilidades de fracasso numa família, né, gente? Olha só. É uma ilusão a gente dizer que tem casamento perfeito. Não existe casamento perfeito, porque não há pessoas perfeitas. Quem é perfeito, então? Quem é perfeito? Só Deus.
e semelhança? Sou imagem e semelhança. E às vezes a gente fica aí brigando muito com essa função. Nós somos humanos, e humanos têm necessidade de humanos. Necessidade então, de afeto, de troca, de conversa, de acolhimento, por sermos seres humanos. Só que tem algumas pessoas que pensam, não, porque eu sou filha de Deus, então eu sou divino. Ele evolui tanto, cresce tanto, que fica olhando para o outro do lado, achando que o outro é um ser sem valor, sem luz, no caso, Não, nós somos filhos de Deus, sim, e como tal, somos humanos, temos necessidades humanas também. Tem uma máxima, que eu tenho um psiquiatra, meu amigo, que diz que Deus ajuda o homem através do homem. Vocês conhecem essa? Deus ajuda o homem através do homem como? Através do pastor, foi falado até na lição, através de um amigo, de uma pessoa, que às vezes a leitura da Bíblia, e às vezes a gente está indo e escuta alguma coisa na rua e diz, pai, isso não serviu. Mas isso não sei o quê. Porque a gente está sempre julgando os outros. Não estamos? O que o outro está dizendo? A gente julga. Então tem pessoas que não falam, que sentem, mas tem outras que dizem, mas eu acho que foi isso, mas eu acho que foi aquilo. Então, isso é uma coisa muito para a gente pensar nessa questão da perfeição do ser humano. Então, se não existe pessoas perfeitas, não existe casamentos perfeitos. O que existe então, Marília, pode passar? O que existe então, o que é? Mais um. O que vai existir são casamentos possíveis, porque ninguém pode satisfazer todas as necessidades de outra pessoa. A outra pessoa tem que se sentir feliz porque eu estou do lado dela, porque eu estou com ela. Mas agora eu dizer que eu sou responsável pela felicidade de alguém, é impossível. A gente junto sim pode chegar à conclusão. Por quê? Porque tem objetivos diferentes na vida das pessoas, tem personalidade diferente, tem tendências, respostas emocionais, tem respostas genéticas. Então tem pessoas que são mais frágeis, mais fortes, faltou base, às vezes, na educação delas. Tem várias coisas, então nós não podemos julgar o outro por nós. Eu penso assim. E tem pessoas, não sei se vocês conhecem, eu conheço várias, que adivinham o pensamento. Eu sei o que tu está pensando. Não sabe o que está pensando, não deixa nem a pessoa terminar de falar. Eu sabia que eu ia responder assim. Não tem adivinhação. Não é verdade? Tem pessoas que fazem isso. Eu sei o que tu vai dizer. Não sei, a pessoa não falou ainda. E eu me lembro de um testemunho que eu estava muito frágil, ficava viúva, e fui junto ao INSS perguntar alguma coisa, cheguei numa fila e fui lá na frente e perguntei se era aquela fila. Antes de eu chegar e perguntar, a moça disse, não é aqui. Eu não tinha perguntado para ela. Eu me lembro dessa vez, então eu sempre trago isso como testemunho. Saí de lá mal, chorando, fui embora, esperei a fila, Porque a pessoa adivinhou o meu pensamento. Não era isso que eu queria, não é aqui, sabe? Tipo, não é aqui, vai para o outro lado. Então, quantas vezes a gente não trata as pessoas com amorosidade, a gente não escuta o que as pessoas estão dizendo, Acho que a lição de hoje foi muito interessante para a gente pensar nisso. Aliás, da semana, mas justamente foi discutido hoje. Então, essas diferenças são diferentes, eu não posso querer que o outro seja igual a mim. Tá? Mais um ali. Se ambos procurarem o impossível, será impossível viver. E aí que entra, a gente dá margem para a discórdia, para o inimigo entrar, porque ele está esperando uma brecha, uma cunhazinha. Tu abre e ele vai entrar, Então, por que eu faço isso aqui? Porque eu quero coisas impossíveis. Gente, você sabe melhor do que eu. A vida é muito simples. Nós entramos numa administração capitalista, onde o mundo nos chama para fora, o tempo todo. Para roupa, para não sei o quê, para carro, para isso, para aquilo. E será que a gente olha lá para dentro, para a nossa casinha interna? Às vezes ela está cheia de cupim, sem pintura, cheia de mofo, porque a gente
se atreve a olhar para dentro. Porque a gente às vezes tem medo de olhar para ela, porque o mundo de fora nos chama, não é tão difícil. Então isso que a gente falou de manhã, vocês estarem aqui com esse frio. Claro que nós somos gaúchos, isso se garante, né? O pastor é gaúcho? Porque a maioria não são gaúchos, sofre aqui, né, que nós. Mas então, os gaúchos estão acostumados, então a gente vai. Eu costumo dizer que acho que a cegonha errou de Rio Grande. Me trouxe para o Rio Grande do Sul, na verdade, eu deveria ter largado no Rio Grande do Norte. Porque eu sofro muito com frio, né? Mas por algum propósito eu estou aqui. Pode passar. Mais um. Mais um. Ó, incompatibilidade. Incompatibilidade consigo mesmo. Tem muitas pessoas que acham a tua culpa é a minha salvação. Já ouviram isso? Sempre culpando alguém para me salvar, safar ou salvar de alguma coisa? Então, às vezes eu fico dizendo, tu é culpado disso, tu é culpado daquilo, tu não sei o quê. Quando, na verdade, eu só enxergo no outro que eu conheço em mim. Como é que eu conheço um fofoqueiro? Ou porque eu sou, ou porque eu fui alvo de alguma fofoca. Então, eu já sei que ali vai dar, já saio de perto. Então, normalmente, eu só conheço, reconheço no outro aquilo que eu já passei, que eu tenho como experiência, né? Senão fica difícil eu reconhecer. E às vezes a pessoa, em vez de separar do parceiro, da esposa, do marido, enfim, tem que separar dele mesmo. Porque é ele que causa tudo isso, né? E às vezes é muito fácil dizer para o outro, tu é a culpada, tu é isso, tu não sei o quê, né? Tua culpa é minha salvação. Vamos lembrar disso, né? Podemos passar? Mais um pouco? Mais ainda? São figuras, né? Pode passar para o próximo. Sabe aquele mau humor? Domingo passado eu estava dando uma aula, né? Que o Everton compartilha, mas não da aula, mas não compartilha da aula lá em Santa Catarina sobre psicopatologia. Então, muitas vezes a pessoa... Existe isso, psicopatologia? Tem doenças mentais? Sim. Ou não? Tem doença física? Ninguém aqui nunca adoeceu. Beleza. Ótimo. Mas normalmente, aquilo que a mente da gente não consegue dar conta, a gente joga para o corpo. Joga com pressão alta, né? Com dor no estômago, com dor de cabeça. As mulheres têm sangramento, né? Porque elas às vezes não conseguem resolver uma questão, elas jogam para muito sangramento, né? Jogam para o corpo. Então tem sim. Tem a doença emocional, afetiva e também tem a coisa do corpo, né? Ó, leis de convivência, gente. Não posso mudar ninguém por ação direta. Só posso mudar a mim mesmo. Qual é a ação que pode mudar? Por que a gente faz orações intercessórias aqui? Só pode mudar através de Deus. Nós não conseguimos, não temos esse poder de mudar o outro. Só posso mudar a mim mesmo. Quando eu mudo, os outros tendem a mudar em relação a mim. E eu achei muito interessante. Eu entrei para a igreja adventista porque antes de entrar para a igreja, eu conhecia várias pessoas adventistas, tinha atendido várias pessoas adventistas, que graças a Deus chegaram ao consultório, né, por alguma razão, né, mesmo não sendo da religião. E muitos pastores, eles iam lá fazer curso, né, e um dia um pastor disse o seguinte. Hoje ele está na central, mas ele foi um dos primeiros que fez o curso com a gente. Ele disse, eu perguntei, por que o curso de terapia de família, pastora? Disse ele, porque eu quero conhecer um pouco mais do relacionamento do ser humano. Bom, então tá dentro, pastora. E depois dali entram vários outros. Alguns que vocês conhecem, Braguinha, Bonfim, Elisies, pessoal da família, todos passaram lá com a gente, né? E o testemunho deles era muito interessante. E eles nunca me obrigaram a nada. Nem nunca me convidaram para ir para a igreja. De vez em quando, eu vou pregar para o domingo. Então tá, eu ia lá escutá-los, né? Mas a postura deles era tão interessante que eu quis conhecer um pouco mais. Até que um dia, um deles me deu, né, o grande conflito para ler. Até a página 40 eu achei, mas que texto
Depois da página 40 fui começar a entender e fui atrás de outras leituras. Então, a postura da pessoa foi o que me levou para a igreja, digamos, né? Então, não seria se convidar o tempo todo, mas a postura deles em relação àquele meio me levou a segui-los, digamos, né? Pode passar? Vocês estão cansados? Ainda dá para aguentar mais um pouco? Então vamos lá. Aqui para mostrar os tipos de família, né? Que famílias tinham? Nós temos aqui então a família do Moisés, escolhas forçadas, o pessoal que conhece mais a Bíblia sabe, né? Adoção, pobreza, planejamento familiar, que não existia, né? Então é um tipo de família. Pode passar, Everton? Que é rapidinho, só que não vou me deter nas famílias bíblicas, tá? O Isaac, né? Casamento arranjado, preferências, ciúmes, né? Preferências de um para o outro, ameaças. Pode passar? Agar, mãe solteira, rivalidade, sem teto, sentimentos feridos. O Timóteo, casamento misto, ajuda da avó para poder se manter, influência da igreja, enfim, pode passar. O Ló, escolhas erradas, perda de influência, incesto, bebida. Davi, adultério, guerra pelo poder, tragédias, né? Quem conhece a história de Davi sabe que passou por muitas dificuldades, fez coisas erradas, inclusive. Adão, passou rápido já, né? Acusações, assassinato na família dele, pode passar. Enfim, hoje poderia ser diferente? Então, são tipos de família e a gente vai evoluindo, né? Então, mas a família, a Bíblia, nada aconteceu naquela época. Acontecia assim. Acontecia. Como hoje também acontece. Hoje, por que a gente pode fazer diferente? Que silêncio. Poderia ser diferente hoje? Ou é diferente hoje? Hoje não tem adultério, não tem inveja, não tem ajuda de parentes para manter o casamento, manter uma família. Ou é a mesma coisa? Enquanto o peso do pecado, será a mesma coisa. Quando o povo for realmente puro, deixará de existir. Exatamente. Então, como é que nós vamos lidando com isso? Só com a graça de Deus, né, gente? Porque ela está sendo o pecado, está sempre nos condando. Nós não temos uma saída, digamos assim, não, agora eu sou totalmente puro, nada vai me atingir. Eu tenho que estar sempre fazendo minhas escolhas. Eu sempre fazendo escolhas que eu considero que sejam escolhas que Deus gostaria para mim, né? Porque do contrário, a oferta está aí o tempo todo. Pode passar, mais um desafio, então. A maior virtude é a capacidade de resolver os conflitos. Então, família sem crise, sem conflito, não existe, pessoal. O que existe é as famílias que conseguem sentar e conversar e resolver os seus conflitos, as suas crises, que é natural, que ela vai aparecer no dia a dia da convivência. A gente leva para no casamento, principalmente os jovens casais, né? Paixão, amor, intimidade, não sei o quê, promessa de uma vida melhor, de conviver junto, ter filhos. Só que junto dessas coisas boas também vai a torcedez do dia a dia. O que é a torcedez do dia a dia? Quando vocês levantaram de manhã, não produziram lixo, a gente vai escovar os dentes, né?